Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Renan Werneck e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre complemento nominal. Então se você gostou da ideia do vídeo, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. E também deixa aí o seu comentário do que você achou da aula e também novos assuntos que vocês querem que a gente traga aqui para o canal. Começando aqui, a primeira coisa que eu quero fazer é trazer uma dica para vocês. A dica é que sempre quando for testar se é próclise, mesóclise ou ênclise, que seja testado primeiro a próclise, depois a mesóclise e depois a ênclise. Que agora nós vamos aprender as regras onde elas se encontram. A apóclise, ela é o pronome antes do verbo. E nós temos aqui algumas regras de quando ela vai ser usada. Primeira regra é com palavras de sentido negativo, como não, jamais, nunca, ninguém e etc. Aqui nós temos o exemplo, nunca me deram nada. E esse nunca, que é uma palavra de sentido negativo, ela vai puxar o pronome oblíquo para frente do verbo. E assim também vai acontecer quando tiver um advérbio e quando tiver uma conjunção subordinativa. Só que no advérbio, aqui no exemplo da segunda, nós vamos ter o advérbio agora, que vai puxar o pronome ser na frente do verbo negam, que no caso é o verbo negar, conjugado. Na terceira, quando tiver as conjunções subordinativas, vai ser a conjunção aqui no caso que ela também vai estar atraindo, assim como eu já tinha falado. Nós também temos aqui quando tiver um pronome indefinido. Pronome indefinido, que nesse caso aqui abaixo é o poucos. O poucos é um pronome que não se define a pessoa em si. Então, ele também vai estar puxando o pronome oblíquo para a frente. Em quinto, também nós temos quando nós tivermos pronomes relativos, pronomes que vão relatar. E aqui no exemplo, este foi o caminho que me indicaram. Nesse caso, nós temos o me, que está antes do verbo indicar, que está conjugado. E nesse caso, o que aqui, ele também vai estar sendo um pronome relativo também. Agora, a sexta regra sobre isso é quando tiver pronomes demonstrativos. Por exemplo, aqui abaixo, o disso, o pronome demonstrativo disso, que ele vai atrair o pronome oblíquo e vai colocar ele na frente do verbo causar, que está conjugado. Outra aqui, que agora nós temos que prestar mais atenção, porque do primeiro até o sexto são algumas classes de pronomes e tal que vão estar atraindo. Já na sétima, vão ser orações iniciadas com palavras interrogativas. Por exemplo, o quem te fez a encomenda. Esse quem, ele também vai estar puxando esse pronome oblíquo para a frente do verbo. Porém, nesse caso, é só porque ela vai estar iniciando com uma palavra interrogativa. No oitavo, nós temos aqui orações iniciadas por palavras exclamativas, que nesse caso aqui é o quando. Quando se ofendem por nada. Se eu não me engano, nesse caso aqui era para ser um ponto de exclamação, mas acabei errando aí na hora de digitar. Mas então nós podemos ver também uma palavra exclamativa que vai estar iniciando a frase e por causa dessa palavra exclamativa iniciando, nós vamos ter que colocar o pronome à frente também do verbo. E a última agora são as orações que exprimem desejo. Por exemplo, que Deus abençoe. Ou seja, o pronome ele vai estar que Deus abençoe. E nesse caso, ele vai estar na frente de abençoe.
Agora falando sobre mesóclise. Mesóclise é bem mais fácil, ele vai ser o pronome no meio do verbo. E nós vamos ter dois casos que vamos usar a mesóclise. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou quando estiver no futuro do pretérito, contando que os verbos não estejam procedidos de palavras que exijam próclise. Ou seja, aquilo que eu falei. Se não existe nenhum caso de próclise, a gente pode usar a mesóclise e se não, também a ênclise. Só que nesse caso, quando ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito, ele vai ser usado a mesóclise, que vai ser o pronome ao meio do verbo. Tendo aqui o nosso exemplo, nós temos o exemplo aqui. Realizar-se-á na próxima semana um grande evento em prol da paz mundial. Ou seja, realizar-se-á. Ou seja, realizar, que é o verbo, e o se ele está se referindo ao grande evento em prol da paz mundial. Ou seja, esse se ele está se referindo a esse final aqui e ele vai estar sendo encaixado aqui por estar ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Agora a ênclise, que vai ser o pronome depois do verbo. A primeira regra aqui é quando o verbo estiver no imperativo, ou seja, quando o verbo ele pedir uma ordenância, ele trazer uma ordenância. Esse é o verbo imperativo. Exemplo aqui, quando eu avisar, silenciem-se todos, ou seja, aqui ele está trazendo a ordenação de que todos fiquem calados. E assim ele está usando também o pronome depois do verbo. Na segunda regra, nós temos quando o verbo estiver no infinitivo pessoal. Nesse caso, no infinitivo pessoal, com o exemplo, não era minha intenção machucar-te. Ou seja, ele está falando da intenção dele. E está no infinitivo o machucar. Então, é um verbo no infinitivo pessoal, porque está falando dele. Então, assim também será usado o pronome depois do verbo. Quando o verbo iniciar a oração. Quando o verbo iniciar a oração, obrigatoriamente o pronome ele tem que estar depois desse verbo, porque não pode se começar uma frase com pronome oblíquo. Então, aqui no exemplo, vou-me embora agora mesmo. No quarto agora, quando houver pausa antes do verbo, ou seja, quando tiver uma vírgula que vai trazer o sentido de pausa, uma quebra de fala rápida, de uma fala reta, e vai trazer uma pausa. Então aqui, por exemplo, nós temos: se eu ganho na loteria, vírgula, mudo-me hoje mesmo. Ou seja, está tendo uma pausa antes do verbo, então esse verbo vai trazer o pronome atrás dele. Agora, quinta, para finalizar, quando o verbo estiver no gerúndio. Recusou a proposta fazendo-se de desentendida, ou seja, fazendo esse final, o verbo está em gerúndio, então ele coloca o pronome atrás do verbo. Então, galera, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo. Caso tenha surgido alguma dúvida, deixe nos comentários que nós iremos responder. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau.